Ore assim ao acordar e veja Deus agir hoje. Oração da Manhã Poderosa. Deixe um eu recebo para receber e partilhar essa bênção. Senhor, neste exato momento, enquanto uma nova manhã começa, eu venho até a Tua presença com um coração cheio de expectativa, porque eu sei que quando começamos o dia buscando a Tua face, quando abrimos o coração para Ti, antes de abrir a porta de casa, algo poderoso acontece. Algo que os olhos naturais não conseguem ver, mas que o Espírito percebe. Tu ages, Tu moves, Tu transformas. Talvez você tenha acordado hoje sem saber exatamente o que esperar deste dia. Talvez tenha acordado com preocupações, com aquele peso familiar no peito, com pensamentos que já começaram a acelerar antes mesmo de você levantar da cama. Você olhou para o teto e pensou em tudo o que precisa fazer, em tudo o que precisa resolver, em tudo o que pode dar errado. Mas eu quero te convidar a fazer algo diferente agora. Antes de pensar no trânsito, antes de pensar no trabalho, antes de pensar nos problemas, eu quero te convidar a parar e falar com Deus. Porque há poder na primeira conversa do dia. Há unção quando você prioriza a presença dele acima de tudo. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo esta oração. Oro por aquele que acordou cansado, que foi dormir tarde preocupado e acordou cedo ainda mais preocupado. Oro por aquela que abriu os olhos e a primeira coisa que sentiu foi ansiedade. Oro por quem tem um dia difícil pela frente e já está com medo antes mesmo de começar. Senhor, o Salmo 5, versículo 3, nos mostra o exemplo de Davi. Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. Pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pela manhã. Não é à tarde, não é à noite, quando tudo já aconteceu. É pela manhã, quando o dia ainda está fresco, quando ainda temos escolha sobre como vamos encarar as próximas horas. E depois de orar, Davi ficava esperando. Esperando o quê? Esperando a resposta, esperando a direção, esperando Deus agir. Porque quando você ora pela manhã com fé, você pode esperar que Deus vai agir durante o dia. Senhor meu Deus, eu entrego a Ti este dia que está começando. Entrego cada hora que ainda não passou, cada conversa que ainda não aconteceu, cada decisão que ainda não foi tomada, cada passo que ainda não foi dado. Eu coloco tudo isso nas Tuas mãos agora, porque sei que o que está nas Tuas mãos está no lugar mais seguro do universo. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não te estribes no teu próprio entendimento. Isso significa que você não precisa ter tudo resolvido na cabeça. Você não precisa saber exatamente como as coisas vão se encaixar. Você só precisa confiar e reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Pai, neste momento eu peço que Tu abras os olhos espirituais de quem está ouvindo esta oração. Que essa pessoa comece a enxergar que este dia não está ao acaso. Este dia não está à mercê das circunstâncias. Este dia está nas Tuas mãos. E se está nas Tuas mãos, então há propósito, há direção, há cuidado. Senhor, eu sei que muitas pessoas acordam e a primeira coisa que fazem é pegar o celular. Olham as mensagens, olham as notícias, olham as redes sociais e, sem perceber, já encheram a mente com preocupação, com comparação, com ansiedade. Mas eu quero desafiar você agora. Hoje, antes de olhar o celular, fale com Deus. Antes de ver o que o mundo tem para dizer, ouça o que Deus tem para te dizer. Porque Isaías capítulo 50, versículo 4, fala sobre acordar e ouvir. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Deus quer despertar o seu ouvido todas as manhãs. Ele tem algo para te dizer. Ele tem uma palavra específica para você hoje. Senhor, eu peço que neste momento
tu fales ao coração desta pessoa. Não de forma audível necessariamente, mas de forma que ela reconheça aquele sussurro suave no espírito, aquela paz que vem do nada, aquela certeza que não tem explicação lógica, mas que está ali, firme. Pai, eu entrego a Ti a ansiedade que já quer dominar este dia. Aquela ansiedade sobre o dinheiro que precisa entrar, sobre a conta que precisa ser paga, sobre a conversa difícil que precisa acontecer, sobre o resultado que precisa sair, sobre a decisão que precisa ser tomada. E ao entregar essa ansiedade, eu me apego à promessa de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento. Isso significa uma paz que não faz sentido ter nas circunstâncias que você está vivendo. Uma paz sobrenatural. Uma paz que só Deus pode dar. E essa paz vai guardar o seu coração e a sua mente hoje. Senhor, eu oro para que hoje seja um dia onde esta pessoa veja a Tua mão agir. Não estou falando de milagres grandiosos necessariamente, embora Tu sejas capaz de fazê-los. Estou falando de ver a Tua presença nos detalhes, naquela porta que se abriu, naquela pessoa que apareceu na hora certa, naquela ideia que veio de repente, naquela provisão inesperada, naquele livramento que ela nem percebeu que aconteceu. Porque Tu estás agindo o tempo todo. Às vezes não vemos porque não estamos prestando atenção, mas quando começamos o dia Te buscando, os nossos olhos se abrem para enxergar a Tua obra. Pai, eu entrego a Ti o medo. O medo que quer paralisar antes mesmo desta pessoa sair de casa. O medo do que pode acontecer. O medo de não dar conta. O medo de falhar. O medo de decepcionar. O medo da violência, do acidente, da doença, da perda. Mas, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7 nos lembra: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O medo não vem de Ti. A ansiedade paralisante não vem de Ti. Tu nos deste espírito de poder. Poder para enfrentar. Poder para vencer. Poder para continuar mesmo quando as pernas tremem. Senhor, eu declaro poder sobre esta vida agora. Poder para este dia. Poder para cada momento difícil que vier. Não é poder próprio, não é autoajuda, não é pensamento positivo. É o poder que vem do Espírito Santo que habita em cada filho Teu. Pai, eu oro pela manhã desta pessoa, pelo café da manhã, pela preparação para sair, pelo tempo com a família se houver. Que sejam momentos de paz e não de estresse. Que ela não saia de casa já irritada, já ansiosa, já esgotada, mas que ela saia com a certeza de que Tu vais com ela. Salmo 121, versículos 7 e 8 promete: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. A tua saída e a tua entrada. Quando você sair de casa hoje, Ele vai com você. Quando você entrar de volta, Ele estará te esperando. Você não está desacompanhado. Senhor, eu entrego a Ti o trajeto desta pessoa hoje, o caminho que ela vai percorrer. Se for de carro, de ônibus, de metrô, a pé, de bicicleta, qualquer que seja o meio, eu peço proteção. Que os anjos do Senhor acampem ao redor dela. Que não haja acidente, que não haja violência, que não haja nada que possa fazer mal. E mais que isso, Pai, que o trajeto não seja apenas suportado, mas que seja um momento de comunhão contigo. Que ela possa orar no caminho, louvar no caminho, meditar na Tua palavra no caminho. Que transforme aquele tempo de trânsito em tempo de conexão com o céu. Senhor, eu oro pelo ambiente de trabalho, pela escola,
por onde quer que esta pessoa vá passar o dia, pelas pessoas que ela vai encontrar, pelos desafios que ela vai enfrentar, pelas tarefas que ela vai realizar. Que em tudo ela saiba que não está sozinha, que tu estás ali, dando sabedoria, dando força, dando graça. Colossenses capítulo 3, versículo 23 nos orienta: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Que esta pessoa trabalhe hoje não apenas para impressionar o chefe, não apenas para receber o salário, mas sabendo que está servindo a ti. E quando você trabalha para Deus, Ele cuida da recompensa. Pai, eu peço que hoje seja diferente. Não necessariamente porque as circunstâncias vão mudar todas, mas porque a perspectiva mudou. Porque esta pessoa começou o dia contigo. Porque ela entregou tudo nas tuas mãos. Porque ela orou assim ao acordar, como está fazendo agora, e ela vai ver Deus agir hoje. Senhor, eu declaro que este não é mais um dia comum. Este é um dia marcado pela Tua presença. Um dia onde o céu vai tocar a terra na vida desta pessoa. Um dia onde ela vai testemunhar que Tu és fiel, que Tu és real, que Tu te importas. Senhor, eu quero aprofundar agora na verdade poderosa da Tua palavra, porque ela é fundamento firme quando tudo ao redor parece instável. Quando os sentimentos oscilam, quando as circunstâncias mudam, a Tua palavra permanece a mesma, ontem, hoje e para sempre. Pai, eu sei que há pessoas ouvindo esta oração que estão enfrentando situações que parecem impossíveis, situações onde a lógica diz que não há saída, onde a matemática não fecha, onde o diagnóstico é grave, onde o relacionamento parece irreparável, onde a porta parece definitivamente fechada. Mas eu preciso te lembrar de algo que está registrado em Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis. Não haverá. Isso não é uma sugestão, não é uma possibilidade, é uma declaração. Para Deus, aquilo que você está enfrentando agora, aquilo que te fez acordar com o coração apertado, aquilo que parece sem solução, para Deus não é impossível. Senhor, eu oro para que essa verdade penetre fundo no coração de quem está ouvindo. Que não seja apenas uma frase bonita, mas que seja uma âncora de fé. Que quando o medo vier, quando a dúvida gritar, essa pessoa possa se agarrar. Para o meu Deus não há impossíveis. Pai, eu quero falar agora sobre a importância de entregar o dia nas Tuas mãos. Não é apenas uma frase religiosa, é um ato prático de fé. É escolher confiar em vez de controlar. É soltar em vez de apertar. É descansar em vez de se desesperar. O Salmo 37, versículo 5 nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho, não alguns pedaços, não só as partes fáceis, o caminho todo. Entrega o teu caminho, não alguns pedaços, não só as partes fáceis, o caminho todo. E quando você entrega de verdade, quando você confia de verdade, o que acontece? O mais Ele fará. As coisas que você não consegue fazer, Ele faz. As soluções que você não consegue encontrar, Ele encontra. Os caminhos que você não consegue abrir, Ele abre. Senhor, neste momento eu quero fazer uma oração específica de entrega. Vou mencionar áreas concretas da vida, e eu peço que cada pessoa que está ouvindo entregue junto comigo. Pai, eu entrego a Ti as finanças desta pessoa. Entrego a conta que está vencendo. Entrego o salário que precisa chegar. Entrego a dívida que está crescendo. Entrego o orçamento que não fecha. Entrego o medo de não ter o suficiente. E ao entregar, eu me apego à promessa de Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Cada uma, não algumas, cada uma das necessidades. Deus conhece o que você precisa.
Ele não está distante das suas necessidades práticas. Ele é o Deus que provê pão, que multiplica recursos, que abre portas de oportunidade. Senhor, eu entrego a Ti a saúde desta pessoa. Entrego o corpo que está cansado. Entrego a dor que não passa. Entrego o diagnóstico que assustou. Entrego o tratamento que é pesado. Entrego o medo da doença. E eu declaro que Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Tu curaste o cego, o paralítico, o leproso. O Teu poder de cura não diminuiu. E mesmo quando a cura não vem do jeito que esperamos, Tu dás graça suficiente para suportar, paz que sustenta, força que renova. Pai, eu entrego a Ti os relacionamentos desta pessoa. Entrego o casamento que está em crise. Entrego os filhos que estão rebeldes. Entrego os pais que estão adoecidos. Entrego os amigos que se afastaram. Entrego as mágoas que não foram curadas. Entrego as palavras que foram ditas e que machucaram. E eu peço, onde há ferida, traz cura. Onde há distância, traz aproximação. Onde há orgulho, traz humildade. Onde há mágoa, traz perdão. Porque Tu és o Deus que restaura famílias. Tu és o Deus que une o que estava separado. E eu creio que onde há vida, onde há disposição de buscar a Ti, sempre há esperança de restauração. Senhor, eu entrego a Ti o trabalho desta pessoa. Entrego o emprego que está instável. Entrego o chefe que é difícil. Entrego os colegas que complicam. Entrego a pressão por resultados. Entrego o medo da demissão. Entrego a busca por uma nova oportunidade. E eu peço que Tu sejas glorificado no trabalho dela hoje. Que as pessoas percebam que há algo diferente. Que ela trabalhe com excelência, com integridade, com amor. E que Tu, como o verdadeiro patrão, cuides da promoção, do reconhecimento, da provisão. Pai, eu entrego a Ti os sonhos desta pessoa. Aqueles sonhos que parecem ter morrido. Aqueles projetos que não saíram do papel. Aquelas portas que se fecharam. Aquelas oportunidades que se perderam. E eu peço, se for da Tua vontade, ressuscita esses sonhos. Reabre essas portas. Dá novas oportunidades. Porque Filipenses capítulo 1, versículo 6 promete: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Deus começou algo no seu coração, Ele vai terminar. Pode demorar mais do que você esperava. Pode ser diferente do que você imaginou, mas Deus completa o que Ele começa. Senhor, agora eu quero falar sobre algo fundamental: a importância de começar o dia com gratidão. Mesmo quando há problemas, mesmo quando há dor, sempre há pelo que agradecer. Você acordou hoje, você está respirando, você tem mais uma chance. Isso já é motivo de gratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 nos orienta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, não só nas coisas boas, em tudo. Porque quando você escolhe agradecer, mesmo na dificuldade, algo muda dentro de você. A perspectiva muda, a fé cresce, a esperança se renova. Pai, eu quero agradecer agora por esta pessoa que está ouvindo esta oração. Agradeço porque ela não desistiu, porque ela acordou hoje, porque ela está buscando a Tua presença, porque ela está dando mais uma chance para a fé, para a esperança, para Ti. Senhor, honra essa decisão. Honra esse coração que Te busca mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo com dúvidas. Senhor, eu oro pelas decisões que precisam ser tomadas hoje. Algumas pequenas, algumas grandes, algumas simples, algumas que vão mudar o rumo das coisas. E eu me apego à promessa de Tiago capítulo 1, versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Deus dá sabedoria liberalmente. Não é com conta-gotas. Não é só para os especiais. É para todos que pedem. Então, Pai, neste momento eu peço: dá sabedoria, dá discernimento, dá clareza mental. Que esta pessoa saiba o que fazer,
quando fazer, como fazer. Que ela não se precipite nem demore demais. Que ela haja no tempo certo, da forma certa, com a motivação certa. Pai, eu entrego a Ti as conversas que vão acontecer hoje. Aquela conversa difícil que precisa ser feita. Aquela explicação que precisa ser dada. Aquele pedido de perdão que precisa ser feito. Aquele perdão que precisa ser concedido. Senhor, coloca as palavras certas na boca desta pessoa. Que ela fale com amor, mesmo quando precisar ser firme. Que ela fale com graça, mesmo quando precisar corrigir. Que ela fale com sabedoria, mesmo quando não souber exatamente o que dizer. Provérbios capítulo 16, versículo 24 nos ensina: favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e medicina para o corpo. Que as palavras desta pessoa hoje sejam assim, suaves, doces, que curam em vez de ferir, que constroem em vez de destruir. Senhor, eu oro pela mente desta pessoa durante este dia. Que os pensamentos sejam guardados em Ti. Que quando vier o pensamento de ansiedade, ela o leve cativo à obediência de Cristo, como nos ensina 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Que quando vier o pensamento de desânimo, ela o substitua pelas Tuas promessas. Que quando vier o pensamento de medo, ela declare a Tua fidelidade. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos orienta: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente. Isso acontece quando substituímos os pensamentos ruins pelos pensamentos de Deus, quando em vez de ruminar os problemas, meditamos nas promessas. Pai, eu peço que hoje seja um dia de renovação mental para esta pessoa, que ela encha a mente com a Tua palavra, com louvor, com gratidão, com fé, e que isso transforme o dia dela completamente. Senhor, eu oro para que esta pessoa veja sinais da Tua presença durante o dia. Que ela perceba a Tua mão nas pequenas coisas, naquele sorriso inesperado, naquela música que tocou na hora certa, naquela palavra que veio de alguém, naquela provisão que apareceu. Tu ages o tempo todo, Pai. Às vezes não vemos porque não estamos prestando atenção, mas hoje que ela veja, que ela reconheça, que ela agradeça. Senhor, agora eu preciso falar sobre algo que é real e está na Tua palavra, a batalha espiritual. Há uma guerra acontecendo que não vemos com os olhos naturais, mas que afeta tudo na nossa vida. E nesta manhã, eu quero declarar vitória sobre esta pessoa, porque a vitória já foi conquistada na cruz de Cristo. Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12, nos alerta claramente: revestiu-vos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. A nossa luta não é só contra as circunstâncias físicas, não é só contra as pessoas difíceis, não é só contra os problemas visíveis. Há uma dimensão espiritual que precisa ser confrontada com autoridade, com fé, com o nome de Jesus. Pai, eu declaro agora que esta pessoa não está desprotegida, ela não está vulnerável, ela não está à mercê do inimigo, porque João capítulo 10, versículo 10, deixa claro a diferença. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O inimigo quer roubar a paz desta pessoa. Ele quer matar os sonhos. Ele quer destruir os relacionamentos, a fé, a esperança. Mas Jesus veio para dar vida, vida abundante, vida plena, vida com propósito. E eu declaro que é essa vida que vai prevalecer hoje. Senhor, eu quebro agora, em nome de Jesus, toda a palavra negativa que foi falada sobre esta pessoa, toda a maldição que foi lançada, todo olho gordo, toda inveja, toda fofoca destrutiva, todo julgamento injusto.
Eu declaro que nenhuma arma forjada contra ela prosperará, e toda língua que se levantar contra ela em juízo será condenada, porque esta é a herança dos servos do Senhor, como está escrito em Isaías, capítulo 54, versículo 17. Pai, eu coloco o sangue de Jesus sobre esta vida agora. Sangue que purifica, sangue que protege, sangue que liberta. Eu cubro a mente desta pessoa com o sangue de Jesus. Que nenhum pensamento destruidor encontre lugar. Que toda fortaleza de ansiedade, de depressão, de medo, seja derrubada pelo poder desse sangue. Eu cubro o coração com o sangue de Jesus. Que as feridas do passado sejam curadas, que as mágoas sejam dissolvidas, que o perdão flua, que o amor de Deus encha cada espaço que estava ocupado por dor. Eu cubro o corpo com o sangue de Jesus, que toda doença seja expulsa, que toda dor seja aliviada, que o cansaço seja substituído por energia renovada, que cada célula funcione conforme tu projetaste. Eu cubro os caminhos com o sangue de Jesus. Que toda emboscada do inimigo seja desfeita, que todo acidente seja impedido, que toda violência seja afastada, que os anjos do Senhor guardem esta pessoa em todos os seus caminhos, como promete o Salmo 91, versículo 11. Senhor, eu oro especificamente pela mente, porque é ali que muitas batalhas acontecem. Pensamentos que não param, preocupações que giram em círculo, memórias dolorosas que voltam sem parar, imaginações negativas sobre o futuro, comparações destrutivas com outras pessoas. Mas 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, nos ensina que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu declaro que esta mente está sendo renovada agora. Os pensamentos estão sendo levados cativos. A fortaleza de ansiedade está sendo destruída. A fortaleza de medo está sendo quebrada. A fortaleza de insegurança está sendo derrubada, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, como afirma 1 João, capítulo 4, versículo 4. Pai, eu declaro proteção sobre a casa desta pessoa. Que seja uma casa marcada pelo sangue do Cordeiro. Que os anjos do Senhor acampem ao redor. Que nenhum mal chegue perto da sua tenda. O Salmo 91, versículos 9 e 10 promete: Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Senhor, eu oro pela proteção desta pessoa durante todo o dia de hoje. No trajeto, no trabalho, na rua, em todo lugar onde ela estiver. O Salmo 121, versículos 7 e 8 declara: O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Não é proteção temporária, não é proteção condicional, é proteção permanente, constante, fiel. Pai, agora eu quero fazer declarações de identidade sobre esta pessoa, porque o inimigo quer roubar a identidade. Ele quer fazer você acreditar em mentiras sobre quem você é, mas a palavra de Deus declara a verdade. Eu declaro, você não é escravo do medo, você é filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz: Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Eu declaro, você não é refém da ansiedade, você tem a paz de Cristo. João capítulo 14, versículo 27 promete: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu declaro, você não é definido pelos seus erros. Você é nova criatura em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 afirma: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu declaro, você não é vítima das circunstâncias, você é mais que vencedor.
Romanos capítulo 8, versículo 37 garante: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Eu declaro, você não está sozinho, Deus está com você. Hebreus capítulo 13, versículo 5 promete: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Senhor, eu oro pela fé desta pessoa, que ela não lute para ter fé, mas que reconheça que a fé já foi dada por ti. Romanos capítulo 12, versículo 3, diz que Deus repartiu a medida de fé a cada um. A fé já está ali, só precisa ser ativada, ser exercitada, ser declarada. Hebreus capítulo 11, versículo 1 define: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Que esta pessoa tenha fé para crer mesmo sem ver. Que ela tenha fé para esperar mesmo quando demora. Que ela tenha fé para continuar mesmo quando parece que nada está acontecendo. Pai, eu declaro que os planos do inimigo para este dia estão cancelados. Todo o ataque está quebrado. Toda armadilha está desfeita. Toda cilada está revelada e destruída. Porque o Senhor dos Exércitos peleja por esta pessoa. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó está do lado dela. Isaías capítulo 54, versículo 15 promete: eis que poderão formar grupos, mas não procederão de mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por tua causa. Se alguém se levantar contra você hoje, não vai prosperar. Se alguém armar algo contra você, não vai conseguir, porque Deus é o seu defensor. Senhor, eu oro por libertação. Se há alguém ouvindo esta oração que está preso em algum vício, em algum hábito destrutivo, em algum pecado recorrente, eu declaro libertação agora. João capítulo 8, versículo 36 afirma: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade verdadeira não é só parar de fazer algo e ficar lutando, é ser transformado por dentro, é ter novos desejos, é ter nova natureza. É andar em novidade de vida. E isso só acontece pelo poder do Espírito Santo. Pai, eu declaro que o Espírito Santo está agindo poderosamente na vida desta pessoa agora. Ele está consolando onde há tristeza. Ele está dirigindo onde há confusão. Ele está fortalecendo onde há fraqueza. Ele está enchendo onde há vazio. Senhor, eu oro pela autoridade espiritual desta pessoa. Que ela saiba que tem autoridade no nome de Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 19 declara: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Você tem autoridade. Você pode resistir ao diabo e ele fugirá de você. Como diz Tiago capítulo 4, versículo 7. Você pode repreender. Você pode quebrar. Você pode declarar vitória. Não na sua força, mas no nome poderoso de Jesus. Pai, eu selo esta pessoa com a tua presença. Que onde ela for hoje, a presença de Deus vá com ela. Que as pessoas percebam que há algo diferente. Que ela seja portadora da tua glória, da tua paz, do teu amor. Amém.